Então, o que nós temos de importante sobre divergente e rotacional? Vamos falar um pouquinho sobre divergente e rotacional. Então, primeira coisa, a divergência e rotacional. Divergência e rotacional são duas operações importantes que envolvem campos vetoriais. Então, as operações elas trabalham diretamente com a ideia dos campos vetoriais. Se F é um campo de velocidade de um fluido ou um gás, a operação de divergência ela nos dá informações sobre o fluxo de massa que sai ou que entra em um determinado ponto. Por exemplo, se o div de F, se o divergente de F for maior que zero em um ponto, podemos dizer que nele flui uma maior quantidade de massa, fazendo desse ponto uma fonte. Por outro lado, se o divergente for menor que zero em um ponto, então dizemos que nele entra uma maior quantidade de massa, tornando este ponto um poço. Se o divergente for igual a zero, dizemos que não há nem poço e nem fonte, que ocorre em fluidos que são incompreensíveis e não foram detalhadamente entendidos pelos cientistas. Algumas aplicações práticas envolvendo esse conceito podem ser vistas em campos de calor, havendo uma fonte ou um poço de calor, em campos de eletricidade e entre outros campos. A divergência é o produto escalar entre o operador delta e o campo vetorial. Assim, se o campo vetorial F for definido por f de x, y, z igual f minúsculo de x, y, z i mais g minúsculo de x, y, z j mais h minúsculo de x, y, z k e o operador delta for igual a d1 x, d1 y, d1 z, multiplicando I, J e K. Então, a divergência, neste caso, como nós vimos, ela é o produto escalar entre o operador e o campo vetorial. Ela é dada por delta escalar f, ou seja, eu vou derivar a função f em relação a x, vou derivar a função g em relação a y e vou derivar a função h em relação a z. Ok? Então aqui nós vamos trabalhar com as ideias de derivadas parciais em relação a x, em relação a y e em relação a z. Essa daqui então é a operação da divergência. Já na operação de rotacional, como é que a gente faz? A operação rotacional nos dá informações sobre a rotação do movimento. Ok? Se de um lado a divergência ela nos dá informações sobre o ponto, se nesse ponto existe um acúmulo de massa ou existe uma fuga de massa, já a operação do rotacional ela nos dá informações sobre a rotação de movimento, de um determinado movimento. Trata-se de um vetor que está sobre o eixo de rotação do campo vetorial. O rotacional, então, ele é o resultado do produto vetorial entre o operador e o campo vetorial. Então, observem o seguinte, que o resultado, quando você calcula a operação do rotacional, você obtém o quê? Um vetor. Né? Então, o resultado do rotacional é um vetor. Aqui, fazendo
ilustrando essas ideias, nós vamos pegar IJK, o operador e o campo, ok? Que é representado por F, G e H. E aí nós vamos calcular este determinante. Veja que a definição utiliza um determinante. Esse determinante ele é oriundo do quem? Do produto vetorial e que origina a última parte da expressão quando desenvolvido. Então, se você desenvolver este determinante, você vai obter essa última parte da expressão. Então, não é necessário nem aconselhável que você decore isso. Basta calcular o determinante que você vai ter automaticamente essa expressão aqui para ser calculada. Ok? Bom, a expressão com determinante é comum em alguns momentos e é bem mais fácil de ser utilizado, já que você não precisa ficar decorando tudo isso. Vamos ver um exemplo, então, de como é feito este cálculo do rotacional. Então, nós temos aqui o exemplo 2. Calcule o rotacional do campo indicado, desse campo vetorial. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar IJK, o operador, que é derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z. E aí nós vamos colocar a parte que está com i, a gente põe embaixo do i. A parte que está com j, no campo vetorial, a gente põe na coluna do j. E o que está multiplicando o k, nós colocamos na coluna do k. E agora, o que nós vamos fazer para chegar naquele resultado? Nós vamos calcular este determinante. Então, para a gente calcular esse determinante, nós vamos demonstrar aqui como é que a gente faz. Vamos pegar lá I, J, K, repete as duas primeiras colunas, I, J. Aí nós colocamos aqui os operadores, vamos colocar aqui todos os operadores. Aqui vamos repetir, né? D1, D1x e D1, D1y. Muito bem. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar e copiar isso daqui. Então vai ficar x, y ao quadrado, z à quarta. Depois 2, x ao quadrado, y mais z. Nós vamos colocar entre parênteses, só para não misturar as colunas. E, por fim, y ao cubo, z ao quadrado, né? Só para ficar cada um em sua respectiva coluna. Aqui nós repetimos x ao quadrado, z à quarta, e aqui nós vamos colocar entre parênteses para não misturar, 2x ao quadrado, y mais z. Feito isso, nós vamos calcular este determinante. Então, pegamos cálculo de determinante de matriz 3 por 3 e vamos fazer este cálculo. Vamos fazer essa multiplicação e depois vamos fazer esta multiplicação que está, vamos colocar aqui de outra cor. Então aqui nós fazemos estas multiplicações. Lembrando que quando a gente faz a volta, tem sinal de menos.